Essa aqui é a minha estante hoje. E ela foi um sonho idealizado desde meus 15 anos. E desde que eu consegui conquistar ela, eu nunca mais peguei um livro para ler. Vamos lá. Eu tenho hábito de leitura desde muito jovem, comecei a ler com 12, 13 anos. E toda vez que eu via conteúdo, ou via a estante de alguém, eu ficava completamente encantada e imaginava quando seria possível ter a minha própria estante. Acontece que eu consegui montar ela, inclusive foi um projeto que eu mesma fiz com o meu noivo, a gente montou ela no ano passado. Foi muito emocionante colocar os livros ali. Esses livros ficaram guardados por anos e anos e anos em armários, caixas. Então foi muito boa a sensação de conseguir colocar eles no lugar onde eles deveriam estar desde sempre. Mas é isso. Depois que isso aconteceu, eu simplesmente travei. E aí, pensando aqui em alguns motivos do porquê isso pode ter acontecido, me veio à mente que existe hoje uma questão de me sentir culpada e sentir que eu tenho uma obrigação em ler, já que desde muito nova eu era uma leitora voraz e eu fico me culpando por anos e anos e anos, ao invés de fazer alguma coisa para de fato mudar essa situação. Então, essa culpa eu acho que ela acaba travando o processo. Além disso, hoje em dia eu tenho muito mais condições financeiras de comprar e, enfim, bancar esse meu hábito, meu gosto pela leitura. Então, mais nova, quando eu lia muito, eu geralmente não conseguia comprar muitos livros. Então, eu tinha aquele livro muito desejado e eu juntava dinheiro por um tempo para conseguir comprar ele. Claramente, a minha estante naquela época, então, ela tinha mais livros lidos do que não lidos. E hoje isso já se inverteu, já tem um tempo. E acho que só foi cair um pouco a ficha quando eu realmente organizei essa estante. E um terceiro motivo, eu acho que acaba entrando também o fato de que eu estou há anos esperando o momento perfeito para retomar o hábito de leitura. Então ele acaba virando uma meta sempre que possível, mas eu nunca coloco em prática. E aí tem aquele livro que você tem que ler quando realmente for a hora certa. Ah, qual o livro perfeito para o momento que eu tô? E acho que esse peso da escolha perfeita também acabou me travando, me mobilizando por muito tempo. E a ideia desse projeto, desse vídeo, é sair desse looping. Não é no sentido de ler tudo com pressa, correria e acabar o mais rápido possível. Não é sobre isso, mas sim ter um pouco mais de noção, de consciência de como minha estante está hoje, que tipo de livro tem nela, que tipo de leitura ela pode me proporcionar e se isso ainda faz sentido com o que eu sou hoje. Então, esse projeto é para eu priorizar as leituras de livros que eu já tenho antes de pensar em comprar outros. E tentar manter minha estante mais real possível com os meus gostos atuais. O que significa que provavelmente tem muito livro aqui que eu não toco há muito tempo e que eu nunca li, obviamente, né? E que eu não toco nele há muito tempo, que não me gera mais interesse e que talvez seja a hora de eu desapegar e repassar esse livro. Então, para organizar esse projeto, antes de começar, eu acho que o pontapé inicial seria organizar a estante, fazer uma faxinona mesmo, um tour, entender o que fica, o que vai embora, o que eu tô na dúvida e o que seria prioridade. Então, o que eu tô com mais vontade de ler atualmente? E aí, talvez organizando dessa forma, eu consiga desencalhar finalmente o primeiro livro daí. Explicando um pouco mais detalhadamente o que seria essas quatro pilhas que eu montei, que na verdade provavelmente vão ser prateleiras da minha estante. Então, essa, por exemplo, que é a mais baixa, eu tô pensando em deixar os livros que talvez eu fique na dúvida se vou embora ou não. Então, para ficar de fácil acesso, eu consegui ficar revendo isso de tempos em tempos e ver se faz sentido manter eles ou mandar embora. Vou ter uma estante de livros prioridade, então livros que eu quero ler nas próximas semanas, meses. E aí o resto da estante vai ser livros que vão ficar, e aí eu posso organizar eles por gênero, enfim, o que for. Os livros que vão embora, tô pensando se eu deixo eles numa estante, e aí quando essa estante encher, eu realmente me desfaço deles, ou se eu já vou mandar embora. O que acontece é que quando eu montei essa estante no final do ano passado, eu já meio que fiz esse primeiro filtro do que eu queria manter e o que eu queria ir embora. Então, muitos livros já foram embora nesse processo. Pode ser que nesse próximo vídeo que eu vou fazer detalhando, a gente não tenha tantos livros nessa pilha, então vamos ver como que vai ser. Sobre a regra de compra, o que eu tô pensando em fazer? Toda vez que eu quiser um livro novo, ao invés de ceder esse impulso e comprá-lo, eu vou pensar em, primeiro, ou me desfazer de um livro, que pode ser um livro que fique naquela estante que eu comentei, que, enfim, tá para doação, então, ou me desfazer de um livro, ou ler dois que eu tenha na minha estante antes de comprar um novo. Eu não sei se isso vai fazer sentido na prática, vamos fazer um teste aí por um mês, ver como funciona. Se vocês também tiverem alguma dica de, sei lá, técnica que vocês usem mesmo, ou enfim, algo que vocês pensarem e quiserem comentar aqui, também ficarei muito feliz. Mas a ideia é essa, é não deixar de comprar, mas comprar consciente. Entender também um pouquinho
Eu acho que hoje meu hábito de compra ele tá muito associado a um gênero que não necessariamente é um gênero que eu tenho lido muito, mas é um gênero que tem me interessado muito. Então, às vezes eu olho para as compras que eu fiz e fico, gente, é um gênero que eu nunca realmente, de fato, entrei ali e entrei nesse universo e li de fato, por exemplo, drama familiar, que é uma coisa que tem me chamado muita atenção, mas na leitura eu nunca experimentei. Então eu tenho comprado novos livros desse gênero, sendo que eu nem sei se realmente eu vou gostar de ler. Para esse primeiro vídeo, eu tô pensando em fazer isso com uma prateleira e ver como que é. Dependendo de como for, a gente vai fazendo isso nos próximos vídeos, se vocês quiserem um processo mais detalhado, ou se vocês quiserem ver já pronto, sem essa parte do caos, também tudo bem. Vamos ver também como eu vou preferir documentar isso. Então a ideia hoje é fazer com uma prateleira e ver como que a gente fica, como funciona, se dá certo. Vamos lá. Então, eu tô pensando qual prateleira que eu vou escolher para começar esse vídeo e talvez a prateleira mais confusa seja bem a do meio, que são livros que vão chegando e eu meio que vou colocando porque é de fácil acesso. Então, tem até muito livro que tá dentro do plástico. Esse aqui é um panorama geral de como ela tá hoje. Então, ela tá meio bagunçada assim. Tem até coisas que eu nem sei se eu quero manter aqui, por exemplo, alguns itens de decoração. Mas eu vou escolher uma prateleira. A que eu comentei com vocês é essa aqui do meio. Eu acho que ela é a mais bagunçada, a mais complicadinha. Essas duas, na verdade. Essas duas aqui são as mais complicadas de lidar. Eu acho que eu vou começar com essa daqui de baixo, que é um pouco menor. Essa prateleira, ela começa com, incrivelmente, livros que eu já li. Então, esses daqui eu já vou deixar separados, porque eu sei que eu vou querer manter eles na minha estante. O primeiro livro dessa pilha é O Parque das Irmãs Magníficas. Então, esse aqui eu tenho certeza que eu quero ficar. Ele tá até embalado no plástico, porque eu acho que eu comprei ele faz pouco tempo. Mas esse aqui eu tenho muita vontade de ler, então eu sei que vai ficar. Talvez até ele entre na pilha de urgente. Vou deixar ele como prioridade. O próximo é Rompendo as Correntes de Maafa. Esse aqui, sinceramente, eu acho que eu comprei ele por conta da capa. Eu não sei sobre o que esse livro fala. Um romance histórico muito autêntico sobre Sarah Forbes Boneta, a escravizada da África Ocidental que se tornou afilhada da Rainha Vitória. Eu vou deixar em fica, porque eu acho que é uma coisa que vai me interessar sim, mas não acho que tenho pressa para ler esse aqui, então eu vou deixar ele na pilha de fica. Isso. A Cidade do Sol, acho que é um clássico que com certeza eu vou querer ler um dia, mas também acho que não é por agora, então vou deixar em fica. Carla Madeira, A Natureza da Mordida. Eu li Carla Madeira, acho que ano passado, retrasado, não lembro agora. Acho que começo do ano passado. Eu gostei muito. Eu li Tudo é Rio, o mais conhecido dela, mas depois eu fiquei meio receosa de ir pros próximos. Acho que eu vi muitas críticas, muitas reviews e resenhas das pessoas falando que os outros livros não são tão bons assim, então acho que talvez isso também tenha me travado, mas eu quero muito ler, então eu vou manter aqui na minha estante. O Silêncio das Mulheres. Esse livro eu nem sei quando eu comprei, eu sei que tem muitos anos, eu não faço ideia do que ele fala. Eu lembro de ter gostado da sinopse quando eu comprei, mas agora. Cara, eu acho que eu vou pesquisar um pouco mais sobre esse livro depois, mas por enquanto eu quero deixar ele assim na minha estante. A premissa é bem interessante e eu não lembro de nenhuma resenha e review. Isso é uma outra coisa importante. Eu, ao longo do tempo, parei de ver resenhas antes de ler o livro, porque eu gosto da surpresa de ter a minha própria opinião, sem ter nenhum viés em relação a isso, mas também de ser pega de surpresa. Tenho feito isso com filmes também. Odeio ler a sinopse antes, eu gosto de já embarcar na história. O máximo que eu vejo, às vezes, é o IMDb, se vale a pena. Mas... E às vezes se tem alguma indicação. Eu sei que devo ter comprado esse livro porque alguém indicou. Não lembro quem, mas provavelmente alguém deve ter me indicado, sim. Então ele vai ficar na nossa prateleira. Eu comprei esse livro tem pouco tempo. Eu lembro do dia que eu comprei ele. Eu comprei numa feira que teve no shopping e tava tudo muito barato. Eu acho que ele saiu por R$ 10, se eu não me engano. A sinopse me chamou a atenção. Eu lembro de ter lido isso aqui. Criadores de How I Met Your Mother. Então eu falei, cara, eu acho essa série muito boa, então provavelmente ele deve ser bom também. Tenho vontade de ler, mas também não é nenhuma prioridade. Mas eu vou deixar ele aqui porque eu acho que ele vai ser meio que um alívio cômico. É um tipo de livro que eu gostava muito de ler quando eu tinha esse hábito, assim, sabe? Eu gostava muito de comédia romântica, principalmente gêneros, principalmente livros que falavam sobre a vida de mulheres mais velhas, já adultas, e acho que esse livro deve ter um pouco disso, por isso que eu vou deixar ele aqui. Esse aqui eu acho que eu comprei na mesma feira, se eu não me engano, e esse aqui foi R$ 15, até a etiqueta tá aqui ainda. Toda a Minha Ira.
Não, eu achei que fosse da mesma autora de outro livro que apareceu aqui. Eu acho que eu comprei pela capa, sinceramente. Eu vou manter esse livro porque eu acho a capa dele bonita e porque eu acho que a história vai ser interessante, sim. O título me chamou muita atenção também, então ele vai ficar. A Vida e Morte, de Kitty Carr. Eu acho que esse livro eu comprei por algum motivo. Eu lembro de também ter sido uma indicação, comprei ele porque eu vi muita gente falando sobre. A capa dele é interessante, eu acho que eu comprei ele na mesma feira que eu comprei esses outros dois. Provavelmente ele deve ter custado 10, 15 reais também. E eu vi o comentário da Taylor Jenkins Reid. Então, isso também pode ter afetado a minha decisão de compra, com certeza, porque é uma autora que eu amo. Incrivelmente, não li todos os livros dela até hoje, porque eu tive uma neura de que eu ia querer ler na sequência que ela escreveu, então eu não cheguei nem nos melhores ainda que falam, né? Que é Daisy Jones e Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas eu respeito bastante a opinião dela, então eu comprei só porque ela tava elogiando ele na capa. É isso. Vai ficar, com certeza. O Homem de Lata, esse livro aqui, eu provavelmente comprei ele na época que eu tava na faculdade ainda. Eu lembro que eu comprei junto com uma amiga. A gente nunca leu, nem se interessou, nem discutiu sobre ele. Eu vou até mandar mensagem pra ela, porque hoje a gente tem um clube do livro juntas. Quem sabe a gente tira ele do papel. Eu vou manter ele porque eu acho que tem essa pequena chance da gente ler ele um dia no nosso clube do livro. Talvez ele vai ficar na pilha de dúvida. Vamos ver. Vou deixar ele na pilha de dúvida e conversar com essa minha amiga. Quem sabe a gente desenterra ele no nosso clube do livro. Então ele vai ficar no talvez. Destinos e Fúrias. Esse aqui eu não sei nem quantos anos faz que eu tenho esse livro, muito tempo, e nunca li. Eu sei que foi indicação de uma youtuber na época que eu acompanhava e que ela tinha gostado bastante, e eu comprei por conta disso. E sinceramente não sei se hoje pra mim faz sentido. Eu vou deixar na pilha de talvez. Tempo de Graça e Dor. Eu tenho esse livro há bastante tempo. Eu lembro de ter comprado ele numa promoção da Amazon, porque ele tava muito barato. E eu tinha achado a capa bonita, etc. A sinopse era interessante. Eu comprei e ele ficou completamente largado nas prateleiras por anos e anos e anos. Até que um dia o Paulo Hatz fez um livro sobre ele. E aí esse livro simplesmente bombou e começou a custar muito caro na Amazon. Aí na época que eu pensei em me desfazer dele, foi essa época que ele teve esse boom. Eu falei, cara, vou guardar ele, vou deixar ele aqui na minha estante porque um dia vem aí. Então ele fica. Eu não sei se eu quero ler esse livro nas próximas semanas. Eu não sei. Bom, vou deixar ele na pilha de prioridades, porque dos que eu vi até agora, talvez ele tenha sido um dos únicos que me fez vontade de pegar e querer começar agora. Então, na pilha de urgente. Praia de Manhattan, eu lembro de ter comprado esse livro muito tempo atrás. Sinceramente, eu não sei muito porque eu ainda tenho ele, sendo que eu nunca nem tive coragem de abrir esse livro e começar a ler, mas... Gente, eu realmente não lembro. Teve algum motivo pelo qual eu comprei esse livro, não foi do nada, porque as minhas compras geralmente elas se baseiam nisso. São indicações. Não sei nem sobre o que fala. Eu acho que eu vou deixar na pilha de talvez. Ruína e Leveza. Não, comprei há pouco tempo porque tá até no plástico, mas não sei do que fala. Provavelmente devo ter comprado. Prêmio São Paulo de Literatura 2016, finalista. Vou deixar no talvez, dúvida, tá? Realmente. Felicidade Demais, com certeza vai ficar. Eu não acho que seja uma prioridade para agora, mas é uma autora que eu quero muito ler. Foi um presente de uma pessoa muito especial que acha que eu vou gostar muito dos livros dessa autora, então fica. Mais um, da Alice. Fugitiva também fica, sem sombra de dúvidas. Nadando no Escuro. Tá plastificado porque, novamente, foi uma compra tem pouco tempo. Esse com certeza fica e talvez ele vá pra pilha de prioridade, tá? Porque eu comprei muito... Novamente, indicação do Paulo Hatz. Ele amou esse livro. Eu lembro que eu comprei na época que ele indicou, mas acabou ficando na estante esquecida. Mas ele vai pra pilha de prioridade. The Outsiders, eu tenho muita vontade de ler, mas nunca peguei pra abrir o livro. Mas acho que ainda tenho vontade de ler ele um dia, então ele vai ficar na minha estante, tá? Ele fica. Gostaria que você estivesse aqui. Compra recente, provavelmente por causa de promoção. Não lembro de ter visto alguma indicação desse livro. E não lembro nem da sinopse. Vou deixar na pilha de dúvida. Não sei. Mica na Vida Real. Esse eu comprei naquela feira de livros que eu comentei anteriormente. Acho a capa dele lindíssima. Muito fofo.
não sei exatamente do que se fala, porque as minhas compras mais recentes é aquilo que eu comentei antes. Eu tenho preferido não saber muito da história antes de ler. Então, a história, provavelmente quando eu li a sinopse na livraria, eu gostei, achei a capa legal, tava com preço bom e aí eu comprei. Ele fica. Darius, o Grande Não Está Bem, também é indicação. Comprei tem pouco tempo, provavelmente porque o preço estava bom. E ele fica porque eu quero ler um dia. The Underground Railroad. Esse fica também porque eu quero ler. Tenho muita vontade de ver o filme, mas eu gostaria de fazer a leitura antes. Só não sei quando vai acontecer, mas ele fica. Nix, esse livro eu tenho há muito tempo. Acho a capa dele muito bonita. A história me interessa, a sinopse me interessa. E eu só nunca tive coragem, acho que por conta do tamanho dele. Mas eu sei que eu quero ler um dia, então ele fica. Cartas que escrevi antes de você. Esse aqui eu também comprei nessa mesma feira do livro que eu comentei anteriormente. E eu comprei porque ela é a mesma autora de O Último Adeus, eu li, gostei. E o livro tava barato, então provavelmente foi por isso que eu peguei. Eu sei que fala sobre maternidade, tem alguma coisa a ver com mãe. Acho que é isso. E é um assunto que me interessa, lembra que eu falei daquela questão familiar, drama familiar, então eu preferi também não ler muito sobre e quero me surpreender na leitura. Ele fica. Já tá acabando. O próximo foi uma das minhas últimas compras. Não tem nenhum mês. Eu comprei numa promoção que teve na Amazon, que é a tetralogia napolitana. Então, tem muito tempo que eu quero ler. Helena Ferrante não, né? Porque eu já li, na verdade. Não é questão de ler Helena Ferrante. Eu já li 2 livros dela que eu amei, mas eu tô segurando um pouco, porque eu tô com muito medo de começar essa série e talvez não gostar. E eu já tô sofrendo antecipadamente. Então eu comprei, ela com certeza fica, mas eu não sei se prioridade, eu acho que não. Mas fica. Vamos para a última pilha. Essa pilha que tá aqui são livros que não são meus, são do meu noivo, então não faz sentido, né? Eu decidi se eles ficam ou não. Esses próximos livros, eles são, digamos que, o sonho da Jéssica adolescente. Eu ganhei eles de aniversário quando eu tava no ensino médio, das minhas amigas. Eu lembro da sensação até hoje, da emoção que eu tive quando eu ganhei eles. Que é a trilogia de Divergente, mais o último livro 4, e na versão inglesa, então essa edição acho ela lindíssima, tenho muito apego emocional a ela, então ela com certeza vai ficar comigo. Quero que os meus filhos leiam e sintam o que eu senti, sabe? Então, com certeza eles ficam, e por memória afetiva, totalmente. Aí eu falei, tem esse outro livro também que não é meu, é do meu noivo, mas ele tava aqui no meio, e é um livro que me interessa, eu tenho vontade de ler, que é um livro sobre o... Aqui tem até um adesivo escrito, o clássico que inventou o metaverso. Então, um dia, quem sabe, eu leia ele, mas não cabe a mim decidir se ele fica ou não. Só falei dele porque eu acho que é um livro interessante que eu tenho vontade de ler no futuro. E por último, temos Alchemized, Alchemized, que esse sim foi o último livro que eu comprei, na mesma promoção que eu peguei esse box da Helena Ferrante. Comprei porque ele tava com um preço muito bom. É uma versão de capa dura, tem as folhas pintadas, tingidas, acho muito lindo. E cara, acho que não preciso falar muito, né? Esse livro é um estrondo na internet, muitas pessoas comentam sobre e eu tenho muita curiosidade. Novamente, é aquela história, não fui a fundo saber e nem vi resenhas de pessoas falando sobre ele, porque eu quero realmente começar a leitura sem nenhuma opinião conhecida. E é isso. Quero ler ele um dia, mas acho que também não é prioridade, mas ele definitivamente fica. Ficou assim, ainda levemente bagunçado, né? Mas basicamente ali é a pilha de livros que, por enquanto, são urgentes, livros que ficam na minha estante, aqueles ali também do chão ficam, não coube na minha mesinha, e esses aqui são os livros que eu tô na dúvida. Então, basicamente, se caso vocês conhecerem algum desses livros e acharem que vale a pena a leitura, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber, tá? Além disso, depois que eu separar eles por essas pilhas que eu comentei anteriormente, eu vou organizar eles na estante, por gênero, acho que é o que mais faz sentido pra mim. E posso gravar isso também. Tô um pouco cansada e foi só uma prateleira. Nem tem tanto livro assim aqui, gente. Pro próximo vídeo, então, fica o tour desse caos. E eu fazendo esse processo com todas as minhas prateleiras pra definir o que fica e o que vai. Se vocês quiserem
Algum vídeo específico também podem deixar aí embaixo. Eu tô voltando agora com o canal, a ideia é realmente focar em terminar o que eu tenho aqui. Deixem nos comentários se algum livro que vocês viram aqui, se vocês já leram, se vocês indicam o que vocês acharam, e falem que eu não sou a única que tá passando por essa grande ressaca literária, que tem essa grande dificuldade com a própria estante, certo? A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo!